Olá, alunos! Eu sou Elano e hoje eu vim aqui para continuar a playlist de funções inorgânicas. Esse vídeo aqui já é a parte 3 e se você ainda não viu as partes 1 e 2, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. O assunto de hoje será óxidos, então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. O que é um óxido? É importante lembrar que, diferente dos ácidos e bases, os óxidos não se baseiam na teoria de Arrhenius. Mas assim, como a gente pode definir o que é um óxido? O óxido, eles são compostos binários, onde eu vou ter o oxigênio como o elemento mais eletronegativo, seguindo a ordem de eletronegatividade, que eu carinhosamente costumo chamar de ordem do Von, que seria o quê? Seria o F, O, N, por isso o nome Von. Onde eu vou ter aqui uma escala decrescente de eletronegatividade, que depois do N vai ter o cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e por aí vai. Aqui no caso, a gente pode observar que, seguindo traçando uma reta aqui, partindo do oxigênio para a direita, teremos que os elementos nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono e por aí vai, eles são menos eletronegativos do que o oxigênio. Porém, se eu fizer a mesma coisa, só que em sentido para a esquerda, eu posso perceber que o flúor ele é mais eletronegativo do que o oxigênio. Então, o que isso nos indica? Indica que compostos binários, onde eu terei apenas oxigênio e o flúor, eu não posso considerar esse composto como óxido. Exemplos. Eu tenho aqui o O2F2. Ou seja, nesse exemplo aqui, eu vou ter aqui um elemento, dois elementos. Ou seja, ele é binário. Porém, se eu observar, o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, o oxigênio não irá exercer esse papel de eletronegatividade, o que vai contra os princípios de um óxido. No caso aqui, esse composto eu não considero um óxido, não é um óxido. O nome desse composto é o difluoreto de dioxigênio. Outro exemplo seria o OF2, que é o difluoreto de oxigênio. Esse aqui é o difluoreto porque tem dois, ó, de oxigênio. Esse é o difluoreto, dois fluos, de oxigênio, que tem apenas um. Esse aqui também segue a mesma lógica, ó. É um composto binário, né? Dois elementos juntos. E vai ter o flúor como o elemento mais eletronegativo. Ou seja, também não pode ser considerado como um óxido. Classificação dos óxidos. Eu vou ter desde os básicos até os superóxidos. O que seria um óxido básico? Ele vai ter caráter iônico acentuado e ele pode reagir tanto com a água, que é a água H2O, tanto com um ácido. Vou botar aqui um ácido qualquer, o HCl. Mas aqui é só apenas um exemplo. Pode ser outro ácido, que é só exemplificando. Ao reagir com a água, vamos supor, eu pego aqui meu óxido básico, eu vou fazer aqui essa reação aqui com a água. O meu produto que eu vou ter vai ser uma base. Vou botar aqui base. Aqui a setinha. Isso é igual a uma base. Se eu pego o meu óxido e vou reagir com um ácido, vou botar aqui o HCl. O produto que eu vou ter, o meu produto final, será água mais sal. Água e sal. Exemplificando melhor, a gente pode usar aqui alguns exemplos, tipo aqui, ó. O Na2O. Esse aqui é o óxido de sódio. Se eu reagir ele com a água, o H2O, o meu produto será 2NaOH, ou seja, eu terei dois hidróxidos de sódio. Seria meu produto, ou seja, eu reagi um óxido com a água, formei uma base. Outro exemplo, vou apagar aqui em cima, ficar melhor. O Na2O, que é o mesmo do exemplo anterior, né? O óxido de sódio, mais
o HCl, que é um ácido. Aqui 2HCl. Eu reagindo os dois, eu vou ter o quê? Como eles são compostos iônicos, vou saber aqui ó, que o meu Na vai ser positivo, o meu oxigênio é negativo. Aqui o meu H vai ser positivo e o meu cloro é negativo. Ou seja, o meu cloro negativo vai atacar o sódio, que é positivo, formando Na, no caso aqui vai ser 2. NaCl, que é o cloreto de sódio, ou famoso sal de cozinha, mais. Aí o meu oxigênio, que é negativo, ataca o meu hidrogênio. Ou seja, eu vou ter H, né, 2O, formando água. Já nos óxidos ácidos, ou também conhecidos como anidridos, eles vão ter caráter covalente acentuado e podem reagir com água e bases, ou seja, é praticamente o oposto do óxido básico. Ao reagir com a água, o produto formado vai ser um ácido, e ao reagir com uma base, o produto formado vai ser sal e água. Exemplos. Tem aqui ó, o CO2, que é o dióxido de carbono, mais água. O produto formado aqui vai ser o H2CO3. H2CO3, que é o ácido carbônico, ou seja, foi um óxido mais água, gerando um ácido. E no próximo exemplo vai ser CO2 mais uma base, o NaOH. Aqui 2, NaOH. O produto formado aqui vai ser o que? O Na2CO3, que o Na2CO3 ele é um sal, que é o carbonato de sódio, mais H2O, que é a água. Então, pessoal, o restante do conteúdo não será cobrado em prova, até porque o conteúdo ministrado nas aulas englobou óxidos ácidos e óxidos básicos. Porém, para não ficar com o assunto de óxido assim meio que quebrado, eu irei aqui dar continuidade. E lembrando que esse assunto ele é bem importante na química inorgânica. E caso não seja cobrado agora, um dia será. Então, assim, quanto mais cedo vocês se familiarizarem com o assunto, melhor. Óxidos anfóteros. Esses óxidos eles podem se comportar de duas maneiras. Na primeira, se estiver na presença de algum ácido, ele vai atuar como base. Porém, esse ácido tem que ser um ácido forte. Se for um ácido fraco, não faz efeito. Ou seja, se for na presença de um ácido forte, ele irá atuar como óxido básico. Segundo, se for na presença de uma base forte, eles irão atuar como óxidos ácidos. No geral, eles são formados por metais que têm número de oxidação mais 3 e mais 4. E também pelas espécies químicas zinco mais 2, estanho mais 2 e chumbo mais 2. Alguns exemplos de óxidos anfótenos, podemos citar aqui o ZnO, o Al2O3, o SnO e o PbO2. Os óxidos neutros, eles não reagem nem com água, nem com base e nem com ácido. E basicamente eles são, eu pode até, às vezes eu chamo os óxidos neutros de os gases nobres dos óxidos, porque os gases nobres eles não querem reagir com ninguém, né? Porque eles já são estáveis. Porém, é a mesma coisa dos óxidos neutros, eles não querem reagir nem com água, nem com base, nem com ácido. Então, alguns exemplos dos óxidos neutros, a gente pode ver aqui o monóxido de carbono, que é o CO, o NO2, que é o óxido nitroso. Então, pausa aqui no vídeo para uma pequena correção de uma fala minha. No caso, eu falo NO2, porém o composto que eu represento é o N2O. Então, o que eu queria representar realmente é o N2O, porém eu fui infeliz na fala, eu confundi. Então, que fique bem claro, esse composto que eu cito como sendo óxido neutro é o N2O. E o óxido nitro, o óxido nítrico, que é o NO. Óxidos duplos também são conhecidos como salinos,
salinos ou mistos. Eles são óxidos que são formados a partir de outros dois óxidos e apresentam uma fórmula geral X3O4, onde o meu X estará representando aqui um metal. Exemplificando, um exemplo aqui, eu vou ter aqui o ferro, ó, o óxido de ferro, né? Mais o Fe2O3. Ou seja, aqui eu tenho dois óxidos. Ao reagir eles, eu terei ferro com ferro. Caso um ferro mais dois ferros, o meu produto terá um Fe3. E um oxigênio com 3 oxigênios, eu terei um O4. Se assim você observar, aqui a gente obedece a regra geral. Um metal com um indicador aqui de 3 e o oxigênio com indicador aqui 4. Mais um exemplo. Deixa eu ver aqui. O 2 PbO mais o PbO2. PbO2. O que é que eu posso ter aqui? Pronto, eu sei que aqui eu vou ter dois chumbos, né? Dois chumbos. E esses dois chumbos vão reagir com esse outro chumbo aqui. Então eu vou ter um Pb3, correto? E aqui eu vou ter dois oxigênios, pois esse dois aqui, ele tanto vale para o chumbo, como vale para o oxigênio. Então eu tenho dois oxigênios, que vão reagir com mais dois oxigênios. Então eu terei um O4. Olhando a regra geral, eu teria aqui um metal, com indicador aqui 3, e o oxigênio, com indicador 4. Os peróxidos. O NOx do oxigênio em um peróxido aí será -1. E os mais comuns vai ser os que utilizam o hidrogênio e metais do grupo 1 ou 2. Exemplo, vou dar aqui primeiramente um exemplo com um metal alcalino, que é da família 1. Vai ser um Na, um metal, né? 2, oxigênio 2. Na2O2, peróxido de sódio. Outro exemplo aqui bem famoso, que agora eu vou utilizar o hidrogênio, é o H2O2, conhecido como peróxido de hidrogênio e também popularmente chamado de água oxigenada. Superóxidos. Eles vão apresentar um NOx -0,5. E exemplos de superóxidos, a gente vai ter o CaO4, superóxido de cálcio. Tenho também o Na2O4, que é o superóxido de sódio, e o MgO4, que é o superóxido de magnésio. E aqui eu encerro a videoaula de hoje. Bons estudos e que tenham uma ótima prova.